conosco nessa tarde. Bom, a professora doutora Marisa Bittar, ela é graduada em História, com mestrado em Educação pela UFMS, doutorado em História Social pela USP e pós-doutorado em História da Educação na Faculdade de Londres. Ela também é professora titular da UFSCar, com vasta experiência em pesquisa e orientação, e autora de diversas publicações na área da história da educação, e bolsista de produtividade da CNPq. Aliás, hoje ela está lançando o livro História da Educação, Diferentes Épocas e Escola, Culturas e Escolas, no valor de R$30. Vou estar passando para vocês podem estar avaliando ao final para comprar o livro, né, pessoal? E aí, quem quiser o autógrafo, não perca a oportunidade, porque a professora já está bem aqui. Ela também está vendendo o livro A Escola da Revolução Russa, ok? No valor de R$50. Então, com grande satisfação, passo a palavra para a professora doutora Marisa Bittar. Olá, pessoal, tudo bem? Quero agradecer ao programa e à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Comecei a minha carreira também. Estudei 7 anos no Centro Universitário de Aquidauana, então eu tenho pela UFMS um carinho muito grande. Então, quero agradecer pelo convite e a oportunidade que vocês me dão de conversar com vocês sobre esse meu livro, cuja palestra é o mesmo título. Esse livro sintetiza basicamente 34 anos de docência na disciplina História da Educação, da qual eu sou titular na Universidade Federal de São Carlos. E basicamente não se trata de uma pesquisa, digamos, de doutorado ou de mestrado numa área de especialidade, mas sim fruto de anos e anos de docência na mesma disciplina, lógico, ao lado de outras, mas essa sempre constituiu a minha disciplina principal na UFSCar. E quando eu comecei a lecionar essa disciplina, quero contar brevemente apenas para refletirmos um pouco sobre o que é fazer uma pesquisa de ensino e uma pesquisa, digamos, acadêmica, mais especializada. No mesmo ano que eu ingressei no doutorado em História na USP, eu prestei um concurso na Universidade Federal de São Carlos para essa disciplina. Portanto, uma área completamente nova daquela que eu ministrava no Centro Universitário de Aquidauana, onde eu era professora de História Moderna e Contemporânea. E na USP tinha entrado naquele semestre e comecei a pesquisar o tema que deu origem à minha tese de doutorado, que foi sobre as origens do divisionismo em Mato Grosso, no sul de Mato Grosso, e que acabou gerando Mato Grosso do Sul, ou seja, nada a ver com a disciplina na qual eu tinha acabado de me concursar na Federal de São Carlos. Então eu entrei num campo absolutamente novo para mim e comecei por mim mesma. Eu não era vinculada a grupo de estudo, de pesquisa, não conhecia ninguém na UFSCar e assim comecei. E logo que eu entrei nas primeiras, enfim, do meu ingresso, encontrei por acaso um professor que estava na banca, que era o professor Paulo Nozella, um especialista em Antônio Gramsci, no Brasil, italiano, estava já na UFSCar há muitos anos, e ele veio me parabenizar e me desejar boa sorte na disciplina que eu, de certa maneira, estava herdando dele, da professora Esther Bufa, que eram grandes referências na área no Brasil. E aí ele disse para mim, olha, você está entrando num campo que a UFSCar é reconhecida nacionalmente, porque as disciplinas de fundamentos históricos e teóricos da educação são baseadas nos grandes clássicos. E eu falei, quais? E ele falou vários, que é uma área totalmente nova para mim, e falou, mas o fundamental é o Manacorda, que eu nunca tinha ouvido falar. Falei, bom, grande desafio. Então, imediatamente comprei o livro do Manacorda, que passou a ser meu grande mestre, porque, na verdade, na faculdade de História, eu não tive a disciplina de História da Educação, então eu estava realmente entrando num campo totalmente novo para mim.
E meu grande mestre foi o Manacorda, esse autor quase indecifrável, que a maioria do pessoal do campo não usa, uma parte porque ele é marxista, e outra porque realmente o livro é escrito de uma maneira quase indecifrável, eu diria, porque ele é muito erudito. E eu me debati com ele 20, 30 anos, dia a dia, estudando e aprendendo história da educação com esse mestre, que eu fui conhecer pessoalmente 20 anos depois, indo a Roma, onde ele me recebeu na casa dele, e aí, enfim, nos conhecemos. E a capa do livro do Manacorda é um escriba do Egito. Então ele começa do Oriente para o Ocidente, que também é a minha abordagem, de certa forma, como discípula dele, e também daquilo que eu aprendi, enfim, com outros autores, e depois com o meu pós-doutorado na Universidade de Londres, onde foi a oportunidade de eu abrir horizontes com todos os continentes, porque é uma universidade que está sediada naquela que foi a sede do Império Britânico, e ali perpassam pesquisadores de todas as ex-colônias da Inglaterra. Então foi ali que eu conheci paquistaneses, indianos, pessoas de toda a África, e isso realmente abriu o meu horizonte e a marca que eu fui construindo na minha disciplina de História da Educação na UFSCar. Então, enfim, eu estou fazendo essa introdução para dizer que o que eu vou apresentar aqui é fruto de ensino, estudos para sala de aula, a cada aula que eu ministrei, portanto, desenvolvi estudos, e que resultou nesse livro que eu lancei no ano passado, 2024. Então, é isso que eu vou apresentar para vocês. Quero fazer o possível para não me estender muito, para dar a oportunidade de nós conversarmos no final. Pode passar, Bianca. Então, eu começo fazendo uma distinção entre escola e educação. Educação como uma prática inerente a nós, seres humanos, e que nós praticamos desde que nascemos e vamos praticar até o último dia que nós vivemos. Não existiu nenhuma sociedade no mundo, no planeta Terra, que não praticasse educação. Todas praticaram, praticam, e todas que virão praticarão a educação. Agora, a escola não. A escola foi uma instituição inventada, construída pela humanidade. Então, são dois conceitos que muitas vezes a gente usa como sinônimos, mas tem as suas especificidades. E é interessante nós notarmos que a forma de transmissão do conhecimento milenarmente, durante muito mais tempo da história nossa no planeta, foi pela forma de transmissão oral. Então, essa forma que hoje, de certa maneira, está praticamente reduzida a poucas comunidades e sociedades, foi ela predominante durante milhares e milhares de anos na história nossa, dos seres humanos. E tem um autor italiano que eu gosto muito, Antônio Ruggiu, que ele diz, o título do livro dele é Nostalgia do Mestre Artesão, em que ele diz assim que nós, de certa maneira, como humanidade, nos esquecemos lá dos nossos antecedentes, quando nós aprendíamos tudo por imitação e por cópia, olhando e copiando. E que essa forma de transmissão do conhecimento ao lado da transmissão oral, de certa maneira, ela se perdeu em muitas sociedades. E essa transmissão milenar, que muitas sociedades ou comunidades ainda praticam, no caso da nossa aqui, do livro que eu estou apresentando para vocês, se baseou muito em dois pilares do conhecimento, digamos, que forneceu a forma para essa transmissão, que foram a ginástica e a poesia. Então é interessante notarmos, inclusive, que a própria, digamos assim, que a própria ciência da história, nesse período, não existia, porque todo o conhecimento era transmitido pelos poemas. E a história, ela vai substituir os poemas na medida em que a sociedade tomou conhecimento de que a memória, em algum ponto, ela falha.
mas aquilo que está escrito não. E foi aí que nasceu a historiografia, a história que, de certa maneira, sobrepujou a era dos poemas, que ficou, pelo menos na civilização ocidental, imortalizada nos poemas de Homero, Ilíada e Odisseia. Então, essas duas formas de transmissão do conhecimento, elas ocuparam milhares e milhares de anos da nossa história de seres humanos no planeta, e, no entanto, hoje praticamente desconhecida e superada. Aqui eu falo no livro, que quero enfatizar para vocês, que, seguindo essas pegadas de Manacorda, eu venho também do Oriente para o Ocidente, na minha abordagem na história da educação. E até mesmo para fazer jus às origens da nossa família Pitéria, cujos avós maternos e paternos, os 4, vieram da Síria. Então, a minha família, ela é totalmente, a origem dela, oriental. Porque os 4 avós vieram e constituíram uma nova família no Brasil. Então, eu parto do Oriente para o Ocidente, mostrando como as primeiras escolas nasceram. Não ainda a escola do alfabeto, mas a escola, de certa maneira, para formar pessoas com certo nível de especialização importante para a época, que era a função de escriba. E não é casual que o Manacorda tenha escolhido para a capa do livro dele uma imagem de um escriba egípcio. Os escribas eram os únicos na época, isso que 1000 anos, 500 anos antes de Cristo, que tinham conhecimento e manejo da escrita. Contudo, a alfabetização, a habilidade de escrever não era uma coisa importante para a época. E ela era tão desimportante, porque as formas mais, vamos dizer assim, a ginástica, por exemplo, era mais prestigiosa e importante porque ela formava os guerreiros para as guerras. Então, nada chegava perto da educação feita pela ginástica. Então, é verdade que quando a escola do alfabeto nasceu, os grandes filósofos da Grécia Antiga se opuseram a essa forma de escola da escrita, e Platão, inclusive, dizia: se a gente instituir essa escola, os jovens vão negligenciar a memória. E outros diziam: nada que é bom se aprende sentado, se referindo à ginástica e à educação do corpo para se tornar forte e se tornar um guerreiro. Então, foram longos séculos desse predomínio, dessa tradição. Então, os escribas eram pessoas, vamos dizer assim, importantes de determinadas sociedades no Egito, na Suméria, que hoje é a região do Líbano, uma parte da Síria, da Palestina. Foram as primeiras escolas de escribas que o mundo teve notícia. E esses escribas eram o quê? Pessoas importantes que viviam ou nas dependências do palácio, ou pertenciam a famílias que tinham uma certa projeção e educavam seus filhos para isso. Um ou outro filho, lógico, era um número muito reduzido, uma classe privilegiada, vamos dizer assim. E qual era a sua função? Servir ao palácio, servir ao poder, fazendo o quê? Registros de guerras, acontecimentos importantes, alguma coisa importante da comunidade que algumas sociedades já não confiavam tanto na memória e preferiam que ficasse escritos. Então eram coisas assim datadas, mas habilidades de muito poucos. E isso prevaleceu durante milênios, durante séculos na história da humanidade, tanto que até mesmo no Ocidente nós vamos chegar na Idade Média e Moderna com vários imperadores que eram analfabetos, e isso não era nenhum problema, porque a grande qualidade, a grande, vamos dizer, virtude dos governantes da época não era o saber escrever, não era o saber, enfim, aquele aprendizado que hoje para nós é importante, mas é importante o quê? Serem fortes, guerreiros e defender a sua pátria. Então, por isso a escola do alfabeto, ela demora a se instituir na história da humanidade. E trago também, começo o meu livro pelo primeiro capítulo tratando da China, que é um país que eu acho que ninguém de nós pode ignorar, principalmente hoje em dia, pela projeção que a China está alcançando nesse século XXI.
E grande parte da coesão social que a China tem hoje, que é um país governado por um partido único, 1,6 bilhão de pessoas, com um único partido existente e com altíssimo nível de coesão social. E esse nível de coesão social provém em grande parte do confucionismo, que é anterior a Homero. Portanto, vejamos aqui que o Oriente traz para nós ensinamentos, doutrinas de vida importantes que muitas vezes nós ignoramos. Então, o confucionismo, que de certa maneira é a base moral, né? Não é uma religião, é uma filosofia de vida, uma concepção de vida, de mundo, e baseado em quê? Vida simples, trabalho árduo, persistência, autoridade respeitada, as 5 relações importantes do confucionismo: filho de pai para filho, irmão mais novo para irmão mais velho, amigo e mais novo com amigo mais velho, esposa, marido, e tudo isso diante do poder acima que representa a sociedade. Então, essa sociedade, de certa maneira, hierarquizada e que tem uma concepção de Estado totalmente diferente da nossa e que nós não compreendemos, porque a China realmente é algo que nós não entendemos até hoje, até porque poucos se debruçaram para compreendê-la, ela tem muito hoje, ainda no século XXI, depois que fez a Revolução Socialista, e que foi uma revolução que, num determinado momento, eliminou todos os opositores na Revolução Cultural, foi uma revolução sangrenta, nesse momento da perseguição aos opositores, no momento em que se firmava essa autoridade do Partido Único, e inclusive também colocou em xeque e como inimigos o próprio confucionismo. E depois que a Revolução Cultural passou, acho que foram mais de 1 milhão de vítimas, ou cerca de 1 milhão, se não estou enganada, veio um período de modernização da China, da década de 70, 80 para cá, e os novos dirigentes entenderam que, em vez de serem contra o confucionismo, eles tinham, ao contrário, apoiar o confucionismo, porque eles compreenderam que dali vinha uma base de coesão social muito grande e que daria, inclusive, vamos dizer assim, respaldo ideológico à própria ideologia do Partido Comunista Chinês, e o regime hoje se intitula uma sociedade socialista com características chinesas. Essa é a auto-intitulação que o próprio governo se dá, e toda a sociedade, portanto, regida por esses valores. Então, por isso eu começo o livro pelo confucionismo. Pode passar, Bianca. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o nascimento da escola do alfabeto. A escola do alfabeto, ela nasce comprovadamente no século V a.C., e o Manacorda foi pesquisar os papiros para nos deixar com toda certeza que foi nesse século que nasceu a escola do alfabeto. Então ele vai descobrir por acaso inscrições que não estavam interessadas em falar de escola, nada disso, mas que retratavam guerras, e naquele registro acabou falando sobre um teto que caiu, e lá tinham 125 crianças e morreram todos, só se salvaram 5, e aí o Manacorda depreende que ali já existia escola e, portanto, deveria ter escolas em outras cidades da Grécia também naquele século V a.C. Portanto, através de uma fonte casual que o Heródoto, que é o iniciador da historiografia, deixou. E então, essa escola que chegou até nós, que é a escola da escrita, ela vai nascer com o intuito de, vamos dizer assim, universalizar dentro da época, tá, pessoal? Quando nós estudamos história, temos que fazer um grande esforço para compreender as sociedades da época que nós estamos estudando. Não vamos transportar o nosso
vamos dizer, os nossos valores de hoje, esperando que a sociedade daquela época professasse os mesmos valores, porque isso seria totalmente anacrônico. Então, por que surgiu a escola do alfabeto? Na Grécia, nesse momento que está registrado, portanto, podemos ter segurança em afirmar que é do século V a.C. para cá. Nessa sociedade grega, que aliás recebeu as primeiras escritas dos fenícios, que hoje seria Líbano, Síria, Palestina, foram os primeiros que escreveram, colocaram símbolos para reproduzir a nossa fala. Tanto que há uma definição do que seja a escrita, uma definição filosófica que eu gosto muito, que é assim: a escrita é a pintura da voz. O que o filósofo quis dizer com isso? Que quem inventou a escrita, que não tem um inventor, nunca ninguém vai... Foram sociedades em conjunto que inventaram isso, portanto não tem uma patente, não tem um inventor. Qual foi o grande avanço em relação aos registros anteriores, que eram pictográficos, ou seja, desenhos para significar alguma coisa, uma casa, um acontecimento, ou então nós de cordas para demarcar os números. Era isso que tinham as sociedades, e isso geralmente nós herdamos desses povos da Suméria, que são fenícios, que eram povos comerciantes, muito importantes no comércio da região, e que começaram a desenvolver isso, e acabaram desenvolvendo a escrita. Então, o alfabeto, primeiro que nós herdamos, que foram desses povos fenícios, mas que nem todos os alfabetos perduraram na história, muitos surgiram e depois desapareceram, foram deles que os gregos, digamos assim, se inspiraram e tomaram de empréstimo o modelo da Fenícia para fazer o próprio alfabeto grego. E o alfabeto, então, passou a ser o quê? Em comparação com aquela forma pictográfica difícil e muito limitada de registrar os acontecimentos. Complicada, porque imagine você registrar através unicamente de figuras. O alfabeto fonético, portanto, esse que chega até nós, ele vai inovar totalmente, vai ser uma das maiores invenções da humanidade, e poucas vezes nós damos valor a isso, que é conseguir dar a cada som da nossa fala uma única letra. Então vão surgir as letras do alfabeto. Inicialmente as consoantes eram as mais importantes, tanto que há línguas, por exemplo, na língua árabe não tem 5 vogais como tem na língua portuguesa, tem menos vogais e mais consoantes, e outras línguas também, e as vogais depois passaram a ter o mesmo status, vamos dizer, dentro do alfabeto das letras, das consoantes também. Então essa imagem de que o alfabeto, a escrita, é a pintura da voz, revolucionou tudo. Mas ainda continuou num círculo muito restrito de pessoas que manejavam a escrita. E por volta do século V, quando as cidades gregas estão caminhando para a forma de democracia, de reuniões na ágora, da filosofia, é o momento também que vai surgir a escola do alfabeto. Então a escola do alfabeto, ela está intimamente ligada a essas duas coisas, nascimento da filosofia e da democracia. E o que essa escola pretendeu? Na visão de Aristóteles, que deixa escrito isso para nós, né? que estudamos a história da educação. A tese de Aristóteles é assim: se a cidade é o local do bem comum, da realização do bem comum, portanto, cada criança não deve ser educada exclusivamente pela família, porque se cada família der uma educação diferente, essas várias educações vão se confrontar com aquilo que a cidade compreende que é o bem comum. Então, para evitar isso, a educação tem que ser dada pela cidade, pela polis, ou seja, em termos de hoje seria pelo Estado, pelo poder público. É aí que nasce a concepção de uma escola de Estado, portanto, de uma educação a cargo do poder público, que no caso era a polis, e depois, com o passar dos séculos, vai ser a escola do Estado, do município, a escola que chega até nós. Então, essa é a grande contribuição
que os gregos deixam ao formularem essa concepção de escola de Estado relacionada intimamente à ideia de realização do bem comum, portanto, uma escola política, uma escola com a finalidade da realização política, uma vez que a cidade, ela que é, vamos dizer, a protagonista dessa realização do bem comum. Pode passar. Eu esqueci de falar dessa coisa do manusear armas e letras. Isso acho muito importante falar um pouquinho disso. Essa educação que nós herdamos dos antigos povos e que está muito bem aqui relatada nos poemas de Homero, ela vai fornecer um ideal de educação que perdurou durante séculos e, de certa maneira, eu ouso dizer que chegou até nós. E que são os dois momentos formativos que nós vamos ler muito nos gregos, nos romanos, depois nos medievais, e isso vem até o marxismo, vai lidar com essas duas, vamos dizer, com esses dois polos da educação. Se ela deve ser mais uma educação prática, profissional, que no caso a prática é manusear armas, ou se ela deve ser literária e puramente intelectual. Essa dualidade nós herdamos de lá e ela veio perpassando toda a história da educação, chegando até nós. Então, manusear armas dentro daquela lógica de que a ginástica era a rainha da educação, portanto, a formação do guerreiro, do grande herói Aquiles, né, que morre jovem e ficou, portanto, congelado como jovem guerreiro, protótipo do grego mais importante que essa civilização criou, ou aquele que vai se dedicar às letras, ou seja, à arte do falar. Então nós temos aí o nascimento de certa maneira, de dois polos que vão, de certa maneira, dando o tom da educação durante toda a sua história. A educação para a prática e a educação intelectual. Portanto, uma, na época, simbolizada pelos guerreiros, que depois vai ser, em outras épocas da história, simbolizada pelo saber profissional, pelas escolas profissionais, operárias, industriais, e a escola totalmente intelectual para formar, vamos dizer, aquela pessoa versada nas letras. Então, qual foi o ideal aí, pensado com esses dois conceitos? Na juventude, formar para a guerra, que está simbolizada em Aquiles, na Odisseia. E na velhice, a educação voltada para a arte de governar. Eu acho isso também muito importante, até mesmo para nós refletirmos sobre os dias de hoje, ou seja, o que é fazer uso do poder sem ter experiência e maturidade, o que isso pode reverbera. Então, são coisas que nos auxiliam a compreender não só o passado, mas também entender um pouco do nosso próprio presente. Agora sim, pode passar. Aqui eu mostro no mapa, acho importante mostrar aqui o que eu estava falando, que dessa pequena região, onde hoje é Síria, Líbano, Israel, Jordânia, e toda essa região aqui norte da África, então vejamos que aqui nós vamos ter as primeiras escolas de escribas, e aqui nós vamos ter as primeiras experiências de escrita, que depois se espraiam e os gregos então incorporam. Eu acho importante, nas minhas aulas sempre eu trabalho com os mapas, porque fica muito sem sentido falar em todas essas regiões como se o Oriente e o Ocidente fossem coisas tão díspares e tão distantes uns dos outros, ao passo que aqui nós vemos aquilo que o historiador Franco Cambi chama encruzilhada, o Mediterrâneo como encruzilhada de culturas que geraram aquilo que hoje nós entendemos por Ocidente e que na época nem chamava Ocidente. Então, essa encruzilhada que gerou todas essas culturas que eu toquei muito de passagem, elas nascem aqui nessa encruzilhada norte da África, essa região do Oriente Médio, uma vez que elas são incorporadas pela Grécia e depois Roma domina toda a Grécia e toda essa
civilização aqui, é aí que se espraiam, portanto, vamos dizer, os valores que foram gestados nessa encruzilhada antes dessa, uma ruptura muito importante na história da nossa humanidade, que foi o momento da, vamos dizer, transição, muitas vezes por guerras, entre civilizações, basicamente todas elas, que se baseavam em deuses que depois os cristãos vão chamar de pagãos, mas eram deuses da natureza. Tanto é que quando a gente lê a Ilíada, você encontra várias vezes as pessoas conversando com os deuses, pedindo conselho para eles. A própria mãe de Aquiles, quando sabe que ele vai morrer na guerra, ela vai conversar com Deus e pede a ele: olha, se meu filho tem que morrer com 33 anos de idade, eu quero então um prêmio. E o prêmio é qual? Que ele seja imortalizado. E os deuses garantem a ela. Ou seja, nós temos sociedades em toda essa região, aquilo que hoje nós chamamos Oriente, na China, todas essas comunidades com base nessas crenças. Até o momento em que vai nascer a ideia de um Deus único pelos hebreus, naquela região que eu mostrei no mapa, depois vou mostrar novamente, e que vai, de certa maneira, confrontar com toda essa forma de pensar e de praticar e de viver das sociedades baseada em deuses naturais, da natureza, da beleza, do amor, disso e daquilo. E vão criar a ideia de um Deus único, onipresente, que está presente em todo lugar, embora a gente não o veja, e onisciente, ou seja, sabe tudo e de todos. Então essa ideia desse Deus vai transformar essa sociedade daquela encruzilhada do Mediterrâneo que eu mostrei e vai se espraiar por toda aquela região até o momento que o Império Romano incorpora e aí espraia mesmo para todo o mundo conhecido da época. E isso vai ter uma mudança muito grande na educação, porque aquela educação para a vida política, para a vida pública, aquela educação pensada para a realização do bem comum, ela vai ser mudada para a realização num plano transcendental. Ou seja, se você não é feliz aqui, isso não tem nenhum problema, uma consequência, porque você será feliz naquele outro terreno. Então isso mudou tudo. E nós vamos ter então, do costume hebraico, a transposição das mesmas práticas de aculturação para a religião que os cristãos vão posteriormente instituir nas suas sacristias. Durante mais ou menos 1000 anos da Idade Média, aquelas escolas que os gregos fundaram, elas vão ser de certa maneira substituídas por sacristias, sinagogas, mesquitas. Portanto, nós vamos ter basicamente 1000 anos, segundo Manacorda, é a tese que ele mostra no seu livro, de certa maneira uma submersão daquele ideal de uma escola para o bem público, portanto com uma conotação política mantida pelo Estado, e 1000 anos de uma educação, de certa maneira, aculturação para seguir os ensinamentos desse Deus sobrenatural, transcendental, que mudou praticamente tudo. Por isso eu coloco aqui pouca ou nenhuma atenção ao ensinamento da escrita. Então, e alguns autores, apesar dessa mudança tão drástica de uma escola que submerge, enaltecem alguns valores que o cristianismo trouxe para a história da educação ao confrontar os valores do cristianismo com os valores da paideia grega. Paideia é um conjunto de, vamos dizer assim, não é bem uma filosofia, mas é uma cultura de uma determinada sociedade e que define a sua forma de educação. Então podemos dizer que até então, antes dos deuses transcendentais, predominou uma ideia da paideia grega, ou seja, educação para o bem público, a cargo do Estado, formação do guerreiro, formação do filósofo para governar na maturidade. E o cristianismo, através do judaísmo, muda tudo isso. Segundo Franco Campi, que é um autor que eu gosto muito também, ele vai dizer que, embora tenha submergido aquela ideia de uma escola estatal, que era muito importante,
o cristianismo trouxe valores muito, vamos dizer assim, elucidativos e importantes para a educação posterior, no momento em que ele confronta todos aqueles valores gregos que eram baseados na guerra, na força, na subjugação do inimigo, na escravidão de quem venceu, portanto, com o direito de subjugar os prisioneiros, e a coragem, a beleza, todos esses eram valores gregos. E o cristianismo vai trazer valores opostos à ideia grega, que são o quê? Principalmente, vou falar, que vai transformar toda essa civilização. Humildade, igualdade, perdão. Os três valores que o cristianismo se contrapõe totalmente à ideia grega. Então, nós vamos ter uma civilização aí nascendo em torno desses valores que, se bem praticados, eles trarão também muitas coisas boas, tanto para a sociedade quanto para a educação. E o islamismo, mais tarde, bem mais tarde do que o cristianismo, também vai instituir o seu Deus único, basicamente nessa mesma concepção de um Deus onipresente, onisciente, mas em algumas práticas mais, vamos dizer assim, conservadoras, e utilizando a escola com uma profusão maior do que as outras religiões, mas não todos os islâmicos, apenas aqueles grupos mais, vamos dizer assim, mais sectários. Pode passar, Bianca. Aqui eu trago novamente o mapa para nós vermos aqui a rápida expansão do cristianismo, que vai provocar essa revolução do pensamento oriental e ocidental. Tanto é verdade que todo esse norte da África, ele se, converte ao cristianismo. Então, toda essa região do Oriente Médio, aqui nós estamos vendo a Armênia, mais para cima a Rússia, que é altamente religiosa, cristianismo ortodoxo, e toda essa região aqui, até todo o Ocidente para cá, que é a Espanha. Pode passar, Bianca, no outro mapa vai dar para ter uma noção melhor da expansão das religiões e como elas moldaram a cultura e a educação de suas épocas, até hoje. Essa pesquisa aqui é de agora, 2024 para 2025. Aqui nós temos um mapa global mostrando quais as maiores religiões do nosso planeta, ainda a maior delas o cristianismo, em segundo, que está em verde, o islamismo. Observem uma coisa interessante, que aqui no continente africano, da metade para cima, islâmica, da metade para baixo, cristã. Isso se deveu à colonização posterior que vai acontecer. Os colonizadores instituíram missões cristãs aqui nessa região da África. Mas o que agora eu quero mostrar é a quantidade, vamos dizer, a proporção, porque isso tem muito a ver com o que a gente está vivendo no século XX, XXI, ainda o cristianismo maior, porém com uma tendência a ser um crescimento menor do que o islamismo, até porque o islamismo, que é a segunda, ele está crescendo mais em todas as sociedades em que ele está, enfim, que há prática, e até mesmo por um fator que muitos países às vezes não dão muita importância, que são sociedades mais jovens e com índice de natalidade maior. O caso do Brasil vai totalmente na contramão, porque nós estamos já nos tornando um país, estamos deixando de ser um país de jovens. Então nós vamos ter o cristianismo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, que é basicamente, só para ter uma comparação aqui, se o cristianismo tem mais ou menos 1,6 bilhão de adeptos no mundo todo, o islamismo 1,2 bilhão, o judaísmo tem 15 milhões. Então é muito, muito pequeno o número
de judeus praticantes no mundo para aquilo que eles representam em termos políticos hoje, de tudo que está acontecendo no Oriente Médio. E aqui o mapa das religiões que essa pesquisa chama como indígenas, ou seja, aquelas religiões anteriores a esse monoteísmo do qual eu estou falando. E que em muitos desses países são muito grandes, tá bom? Pode passar. Aqui eu trago o mesmo mapa só para nós termos a noção daquilo que falamos e transposto aqui para os países, né, enfim, praticantes dessas religiões. Pode passar. Essa representação eu trago no livro para nós fazermos uma reflexão de como o cristianismo ocidental passou a representar Jesus com o seu padrão estético, o padrão estético dos povos do Ocidente que passaram a predominar depois, né? Claro, muito depois de Jesus, porque Jesus não foi nada parecido com aquilo que ele é representado, por exemplo, nas igrejas da Inglaterra, da França, da Espanha, de Portugal, do Brasil, né? E aqui na cidade de Istambul, a Marília e eu vimos esse mosaico na mesquita de Santa Sofia, que é uma mesquita maravilhosa que tem no centro de Istambul. E fizemos essa fotografia justamente para mostrar como Jesus foi representado pelos orientais, ou seja, pelas pessoas da sua própria região, cultura. E ali São João Batista também. Então vocês veem que são representações estéticas muito diferentes das representações que nós habituamos a ver nas nossas igrejas, né? Enfim, pode passar. Aqui eu trago uma campanha que foi feita em 2014, quando as meninas foram sequestradas de uma escola na Nigéria por um grupo sectário islâmico, e houve uma campanha muito grande em toda a Europa pela libertação das meninas. Então, isso aqui eu usava discutir com minhas turmas, enfim, esse choque de valores e dentro do próprio islamismo as diversas formas de praticar e de encarar o Alcorão, como também no cristianismo as diversas formas de interpretação da Bíblia. Então essa é uma figura importante da nossa época e que mostra uma variação de práticas e como essas três religiões maiores da humanidade, elas, enfim, todas elas entenderam que a escola, a educação era o meio mais propício de divulgação da sua, enfim, da sua forma de pensar o mundo. Pode passar, Leandro. Agora nós vamos tratar um pouquinho da expansão da escola. Ou seja, eu falei que durante 1000 anos ela, de certa maneira, submergiu por aquela concepção de que as igrejas é que passaram a, vamos dizer, a conduzir uma educação basicamente para a aculturação. O que eu quero dizer com a aculturação? Para repetir as palavras da Bíblia, ou do Alcorão, ou da Torá, no judaísmo. Mas não uma educação aquela como os gregos pensaram, com uma conotação política, a escola do alfabeto, as letras, etc. Essa ideia de uma escola do Estado, mantida pelo poder público, ela volta a estar presente na história da educação, mais ou menos em torno do século XVI e daí para diante, tomando um ritmo maior de 19 para o 20. Tanto é que eu fecho o livro mostrando no século XXI que, ao passo que nós temos países hoje aumentando a obrigatoriedade de escola nas suas crianças e jovens, nós temos outros países que nem escolas ainda têm. Então há uma contradição ainda muito grande no planeta. Então essa expansão ela vem vindo do século XVI, toma um impulso com os Estados Nacionais do século XVIII. O que são os Estados Nacionais? Os países que a gente conhece hoje. Por exemplo, Portugal, com as suas fronteiras, um poder centralizado, uma moeda única, um passado comum e uma história em comum. Essas foram as premissas para se criar Estados nacionais que nós conhecemos, como Brasil, Estados Unidos, Espanha. E lógico que muitos Estados nacionais se formaram
e deixaram para trás problemas que não se encaixaram dentro dos estados nacionais, e por isso que nós temos populações que até hoje lutam por sua autonomia, como os curdos e outras populações que não se sentem componentes daquele Estado Nacional que foi formado, enfim, e que dentro das suas fronteiras impôs essas regras comuns. O que isso vai ter em relação com a educação? Muita coisa. Primeiro, eu realço aqui que no século XVI, por meio do movimento filosófico humanista, pela primeira vez houve uma preocupação dos pensadores que nós pesquisamos em relação às meninas. Todas as escolas que nós tratamos nesse período longo nunca excluiu formalmente as meninas, mas também nunca fez muita coisa para incorporá-las. E a própria sociedade, da forma como estava estruturada, não permitia que as meninas frequentassem escolas. E os humanistas do século XVI e XVII vão chamar a atenção para esse aspecto, ou seja, um cuidado em relação às meninas. Então, pela primeira vez, nós vamos ter uma literatura falando nelas, sobre elas e preocupada com elas. E, ao mesmo tempo, uma revalorização da escola de primeiras letras. O que é a escola de primeiras letras? Da alfabetização, aquela que os gregos criaram lá atrás, para alfabetizar, para ensinar as crianças a lerem e a escreverem, tá? De certa maneira, aquilo que os gregos falavam, universalizar o bem para toda a sociedade. E os humanistas entenderam, nesse momento, nesse século que nós estamos mencionando, que havia, desde que a história era conhecida entre eles, uma certa promiscuidade entre as idades, que era algo totalmente impensado até o momento em termos culturais, e muito menos em educação. Então, culturalmente, não existia essa ideia de que as crianças têm que estar num lugar específico para elas e os adultos em outro lugar. Essa ideia nasce aí no século XVI para XVII, e esses pensadores humanistas vão, pela primeira vez, achar isso estranho, que isso não era uma coisa, enfim, benéfica para as crianças, e começam a chamar isso de promiscuidade entre as idades. Então, a partir dos humanistas, há um movimento para separar a criança da vida dos adultos, pelo menos algumas horas por dia. Então, nós vamos ver em todos eles, todos esses filósofos humanistas, esses esforços para separar daquilo que eles entenderam pela primeira vez, que era uma promiscuidade. Na Idade Média, quando surgiram as corporações de ofício, por exemplo, nos anos 1000, que foram as primeiras escolas profissionais que a história da educação conheceu. E essas escolas profissionais, chamadas corporações de ofício, ensinavam naquele local a alfabetização e o próprio ofício. Então, joalheiro, marceneiro, eram profissões humildes. Ensinavam ali as duas coisas, as letras e o conhecimento específico da profissão, por isso que chamavam corporação de ofício. E eram, vamos dizer, centros de aprendizagem dentro do próprio trabalho, em que as crianças viviam o tempo todo como os adultos. E os humanistas vão fazer uma crítica a isso, ou seja, que não era benéfico as crianças ficarem o tempo todo como os adultos. Enfim, eles tinham que ter um momento de separação, e os colégios deveriam ser aqueles locais que separassem, pelo menos por algumas horas, as crianças da vida dos adultos. E essas ideias que chegaram até nós, de uma escola regrada, de uma escola por idades, né, portanto, faixas etárias, tudo isso vem dessa época que eu estou chamando aqui dos reformadores. Então, nós vamos herdar do Tcheco, Comênios, que vai fazer pela primeira vez esse estudo desses fundamentos da escola e de como ela devia funcionar. Então, nós vamos herdar essa ideia de que tem que ter escola para criança, observar a faixa etária, o que está se ensinando a partir só aqui do século XVII. Ou seja, até aqui, geralmente quando eu chego nessa parte do meu curso não fiscal,
meu curso é da pedagogia, eu falo sempre para os meus alunos, até então não existia uma pedagogia para a criança. Ninguém pensou. A escola lá nos gregos nasceu para formar o guerreiro e o jovem com a arte de bem falar para no futuro governar. Mas ela não foi pensada com uma metodologia ou especificamente para a criança. Isso vai ser agora, século XVII. E aquilo que eu falei, os estados nacionais, quando eles vão se formando, a partir daí, século XVIII, principalmente XIX, reforçam todas essas ideias no sentido de que o Estado Nacional, liderado por uma burguesia ascendente, compreende que a escola é a forma mais produtiva de se legitimar o poder nacional. Portanto, a escola, pela primeira vez, de certa forma, ela volta a ter uma semelhança com aquilo que os gregos pensaram, a escola como a polis como local da realização do bem comum e a escola como veículo para propiciar isso. E os estados nacionais, com as burguesias do poder, entendem que a escola é a melhor forma de legitimar o próprio poder do Estado Nacional. Então é por isso que aí tem um grande impulso os aparelhos nacionais de educação. Pode passar, Bianca. Aqui foi um liceu que eu conheci na Riga, na capital da Letônia, que pertencia à União Soviética. Me deparei com esse liceu e me chamou a atenção, que eu só coloquei a foto para exemplificar, pode passar a próxima, pela inscrição, aqui na frente do liceu. Esse mosaico em latim, comprovando aquilo que nós sabemos através da história da escrita, que o alfabeto que mais se difundiu no mundo foi o alfabeto latino. O alfabeto grego não teve essa difusão, depois teve o cirílico na Rússia, entre os eslavos. O alfabeto árabe sofreu mudanças e o aramaico se perdeu. Então nós temos histórias de vários alfabetos que não tiveram prosseguimento na história subsequente. E o alfabeto latino, e aqui eu achei interessante porque eu estava numa região lá na Europa Oriental, ao lado da Rússia, quando me deparei com essa inscrição, que confirma isso que nós aprendemos nos livros. Ou seja, o alfabeto latino, por que foi ele que mais se expandiu? Hoje nós sabemos que são 3 as razões. A primeira, o cristianismo. Quando os romanos incorporaram o cristianismo e submeteram todos aqueles povos que eu mostrei da encruzilhada, todos se submeteram ao alfabeto latino. Segundo movimento que ajudou a expandir o alfabeto latino, colonização. Colonização na América, colonização na África. Então o alfabeto latino se espraiou. E terceiro, mais acachapante agora, revolução tecnológica. Toda a internet, a lógica da internet, dos computadores, toda ela foi pensada, criada e difundida sobre o alfabeto latino. Tanto é que na China, na própria Rússia hoje, há grupos latinizando a própria grafia para manusear melhor toda a tecnologia que veio pela internet. Então, esses 3 movimentos tornaram o alfabeto latino o alfabeto mais difundido em todo o planeta, e pela experiência que nós temos de alfabetos que existiram e depois sucumbiram, nós podemos dizer que pelo menos por uns 5, 6 séculos o alfabeto latino não vai ter nenhuma concorrência que fará com que eles desapareçam. Ninguém pode afirmar daqui a 1000 anos, mas tudo que a gente tem hoje, com esses 3 elementos que eu citei, o autor que eu estou me baseando para dizer isso, afirma categoricamente que é o alfabeto com mais chance de perdurar no planeta. Pode passar, Bianca. A escola do colonialismo, como eu falei, que foi uma escola que difundiu esse alfabeto e difundiu todos os valores ocidentais na América e na África. Então, nós tivemos 2 movimentos de colonização, sendo século XVI aqui no Brasil e toda a América, depois o colonialismo mais recrudescente na África no século XIX e XX,
E em toda essa região se implantaram valores e, portanto, a escola dentro da concepção dos colonizadores europeus. E os autores são praticamente unânimes em concluir que, em matéria de educação, a colonização cometeu 2 pecados. Quando ela instituiu escolas, cometeu o pecado de ação, porque instituiu escolas dentro do seu padrão, portanto do padrão europeu. E quando não instituiu escolas, cometeu também um pecado, só que o pecado de omissão. Então, os autores nos quais eu me baseei para fazer esse capítulo, eles tratam com essa lógica, os pecados de ação e os pecados de omissão. E a herança do colonialismo, principalmente na África, nós vamos observar que, uma vez que o continente fez a sua independência após a Segunda Guerra Mundial, e que houve toda uma crítica aos valores ocidentais, ao poder ocidental e tudo, não houve naqueles países uma política, vamos dizer assim, geral, de mudar todo o currículo para um currículo totalmente africano. O que aconteceu foi, algumas disciplinas se africanizaram e as demais permaneceram naquele currículo que era. Então, quais se africanizaram? História, portanto, uma história com a perspectiva da África, a literatura, as artes, mas aquelas disciplinas, ciências, física, matemática, permaneceram com os mesmos currículos. Esse é um capítulo muito interessante, mas que não dá para eu entrar agora, porque eu já estou vendo aqui, ó, eu já estou tendo que terminar. Pode passar, Bianca, para poder passar a palavra para vocês. Só mostro um mapa aqui da colonização da qual o Brasil fez parte. Então, em toda essa região, nós fomos colonizados basicamente por esses três grupos de europeus. E aí o da África, pode passar, Bianca. O da África, basicamente, essas 7 nações. Olha o tanto de possessões francesas no mapa, ingleses, alemães, até italianos e portugueses. E o próximo mapa, pode passar, Bianca, mostra como se compartimentou. Ou seja, aquelas possessões deram origem a países que, muitas vezes, aquilo que eu falava antes da formação de estados nacionais, que no caso africano não levou em consideração etnias, a questões muito próprias do continente e juntou muitas vezes países e em fronteiras, povos que não se sentiam pertencentes àquela cultura ou àquelas fronteiras. Sem contar que muitas das inimizades e diferenças que haviam entre eles, os próprios colonizadores agravaram essas diferenças que depois geraram guerras locais, guerras étnicas, como foi a guerra em Ruanda e outras que a gente acompanhou aqui no final do século XX para o XXI. Pode passar, Bianca. Agora eu passo aqui só para ilustrar uma experiência de rápida formação de um sistema nacional de educação em período muito curto, que foi o caso da escola soviética, e que está nesse livro que a Marília e eu escrevemos. E aqui é um caso interessante para nós refletirmos que em história, embora o tempo da história seja um tempo lento, há movimentos na história que aceleram a própria história, e a Revolução Russa foi um deles. Então ela promoveu uma aceleração do tempo em decorrência do próprio modelo da Revolução. Então, em menos de 40 anos, eles construíram uma escola para todas as crianças e jovens com as mesmas características para todos, como eu coloco ali. Para todas as crianças e jovens de ginástica, porque o ideal da escola soviética veio do pensamento marxista, que se apoiou muito naquele ideal grego da educação completa, que na época era simbolizada pela guerra e pelas letras. Então, todos os autores marxistas que nós conhecemos valorizaram e resgataram muito a importância da ginástica como elemento das escolas modernas. Então, uma escola igual de ginástica, de cultura e para o trabalho.
Foi a escola instituída em toda a União Soviética para 15 repúblicas que tinham línguas diferentes, algumas delas nem gramática ainda tinham, e foi na época da Revolução Russa que se gramaticou a língua de várias daquelas repúblicas e se alfabetizou nas diversas línguas diferentes, ou seja, é uma experiência de história da educação que eu sempre falo para meus alunos que a gente não pode ignorar. E a escola do século XX em todo o Ocidente, ela vai se tornando mais, se expande, mas ao mesmo tempo ela vai se tornando mais ideológica e conformadora. Aquilo que Bourdieu nos mostra nos seus estudos sobre a França, sobre a escola secundária e vários outros sociólogos. Uma escola mais realmente conformadora com os valores que eu falava antes do Estado Nacional. Portanto, o Estado Nacional utilizando do aparelho escolar para difundir uma concepção de ser humano, de educação e de cultura. Então, por isso ela vai se tornando mais conformadora e ideológica. E é também por isso que no próprio Ocidente surge a tese de uma sociedade sem escolas, que é a tese do Ivan Illich, austríaco, e ele faz uma crítica radical à escola como uma instituição corporativa, principalmente dominada pelos professores, que ele chama de uma corporação. É interessante ler o Ivan Illich, porque ele vai demolir 3 corporações. E em muitas coisas eu concordo com ele. Os professores, os militares e os médicos. Então ele demole essas 3 corporações e advoga uma sociedade sem escolas. Portanto, seria o quê? Uma sociedade que voltasse a ser aquela lá de antes, dos gregos, antes da escola. Como ela funcionaria? Não sei. Outra coisa que eu sempre deixo para os meus alunos refletirem. Essa teoria nasceu de um país altamente escolarizado e não desescolarizado. Pergunte para qualquer país que não tem escolas se ele não quer ter escolas. Acho que aqui ficou, né? Aqui eu coloco assim, que mesmo com todos os defeitos da escola no século XX, ela foi um elemento de democratização da própria sociedade, mesmo com limitações, mesmo com essas que o Ivan Illich indica e o Bourdieu indica. Tá bom? Pode passar. Agora trago algumas imagens, agora praticamente são só imagens. Pode passar, imagens do segregacionismo. Deixa eu aproveitar alguma coisa falhou. Tira e coloca. Vai ser uma pena se a gente não vir as imagens. Tomara que consiga. Baixo, exato. Se ligarem que a gente não do professor, tá? Deu sim. Ah, sim. Nós estamos chegando no final. Agora eu trago mais basicamente imagens. Aqui, pessoal, uma sala de aula na Geórgia, um dos estados norte-americanos ao lado de onde eu visitei, Atlanta, com alto grau de discriminação racial. Então é uma foto que nós vemos escolas só para um grupo, e ônibus também. Em ônibus era a mesma coisa. Pode passar, Bianca. Aqui a revolta estudantil na África do Sul, na cidade de Soweto, em 1976, em que dezenas de adolescentes foram mortos, e esse episódio serviu para que a própria
Inglaterra, Império Britânico, nos países centrais do capitalismo, começasse a achar que realmente era demais tudo o que acontecia no continente. Então essa foi uma revolta símbolo do final do século XX e que nasceu de adolescentes e estudantes. Então por isso que eu falo que a escola, mesmo com suas limitações no século XX, ela foi veículo de transformação. Pode passar. Agora eu trago as imagens da escola soviética. Só para... Essa imagem eu gosto, primeiro porque mostra o quanto eles investiram em creche, dos 6 meses aos 7 anos de idade, todas as crianças na creche. E ao mesmo tempo, vocês veem que um dia muito frio, né, isso não impede que as crianças vão para as excursões, enfim, né, para as atividades. E gosto dessa foto porque mostra bem os símbolos de como se tornaram aparelho ideológico de Estado também, ou seja, a escola também veiculando e a sociedade veiculando imagens da própria revolução. No caso ali, Marx, Engels e Lenin, que é onde você ia, onde fosse, encontrava as fotos dos 3, enfim, ídolos da revolução. Pode passar. Escola, como eu falei, da cultura, então todas as escolas praticavam uma forma de desenho, ou xadrez, ou música. Então, nunca numa escola não havia escola sem uma atividade dessa para as crianças seguirem. Próxima. Eu tenho dó dessa menininha porque eu acho que ela foi reprovada. Porque olha a professora, né, provavelmente ali, e todas as meninas na União Soviética, se você perguntasse para qualquer uma delas o que você quer ser quando crescer, bailarina do Bolshoi, e para os meninos, astronauta. E nossos professores diziam, mas a sociedade não tem lugar só para bailarina e astronauta, precisa ter o comerciário, aquele que vai limpar a rua, que vai vender, o professor, mas todo mundo queria ser bailarina do Bolshoi ou astronauta. Isso também revela o alto nível de inspiração intelectual que essa escola difundiu, porque se nós cotejarmos com hoje, até uma covardia, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. E nessa escola, o ideal máximo era cultura e ciência. Então, eu acho bastante ilustrativa esse nível que eles atingiram. Então, esse era o teste, provavelmente, para ver quais das menininhas iriam, que eu acho que essa, infelizmente, fico com dó toda vez que eu vejo. Pode passar. Trabalho, inclusive meninas, né, como a gente vê aí, de vestido e tal. República da Ucrânia, que era parte da União Soviética, pode passar. E esse aqui é uma coisa clássica. Terminou a aula, todos vão deixar a escola arrumada, limpa e organizada para a próxima turma ou para o próximo dia. Então, isso é inclusive acertar o horário do relógio, todas essas tarefas. Pode passar. Agora eu trago algumas imagens da contestação estudantil do século XX. Essa no Brasil, que não poderia faltar, né, porque é o mesmo ano da França, e toda a literatura enaltece o movimento estudantil francês, mas pouco fala do Brasil. Então eu trouxe aqui do Brasil, a próxima da França, as barricadas, Marilena sabe melhor do que eu, né? E a próxima, Campo Grande, né, pessoal? Não podia faltar. Muitas pessoas não sabem que Campo Grande teve uma história muito forte contra a ditadura militar e nós estávamos aí combatendo também a ditadura, ou seja, tivemos aqui contestação também muito importante. Hã? Eu estou ali, ó. Pode passar. Bom, agora eu fecho com a escola. Que escola nós precisamos para o século XXI? Aqui rapidamente eu deixo 3. E por isso eu coloco ali, né, essa frase que é de uma música, né? Será que nada será como antes com a revolução tecnológica? Eu creio que não. Que a escola não voltará a ser o que ela era. E aí cabe a nós que somos sujeitos desse processo,
criarmos e contribuirmos para essa escola que está em crise, e pela primeira vez na história é a crise de existência que ela passa a ter. Ela sofreu várias crises ao longo da história, mas agora é uma crise que coloca em foco a própria existência dela. Vocês devem ter crianças e adolescentes em casa, como Marilene e eu temos, e acredito que vocês já devem ter ouvido nas conversas entre eles, quando há conversa, quando não estão na telinha, que muitos não querem, não valorizam a escola. Então, estudar para quê e a escola para quê? Então, coisa que choca muito com a nossa geração, que nós faríamos tudo para estarmos dentro de uma escola. Então, é a crise existencial que a nossa escola vive depois, enfim, de estar conectada a toda essa, enfim, a tudo que o ser humano criou em matéria de revolução tecnológica e que colocou a escola em xeque, porque é a comunicação em rede, é o tempo todo na telinha, a informação rápida e aquilo que o historiador inglês Eric Hobsbawm chama de um eterno presente. É como se hoje a geração jovem vivesse no eterno presente. Ela cortou todas as pontes com o passado e também não projeta o futuro. Então, só existe aquilo que ela está vendo ali, que é uma coisa tênue e rápida. Então, como vamos lidar com essa realidade que enfim, é acachapante e que nenhuma outra civilização enfrentou? Não é uma crise que encontra paralelo em nenhuma crise anterior que a escola passou em nenhum dos países que eu estudei. Então, é uma crise radicalmente diferente. Só para ilustrar, eu queria falar para vocês o seguinte. Quando eu falo lá daquele protótipo do guerreiro e daquele jovem que vai ser formado para ser o governante da cidade, esse ideal, no tempo lento da história, perdurou durante séculos. Por exemplo, vem daqui de Homero, 1000 anos antes de Cristo, e quando você lê Dom Quixote, que foi escrito em 1605, então, 1000 anos aqui para trás, 1600 anos para cá, e neste livro Dom Quixote, que é da Era Moderna, 1600, tem 2 capítulos interessantíssimos que eu sempre discuto com as minhas turmas, em que Dom Quixote, está discutindo o que é mais importante, a educação para as armas ou a educação para as letras. Ou seja, isso perpassou durante séculos e séculos esse ideal. E, no entanto, agora, a revolução tecnológica, ela coloca aquilo que aconteceu ontem, não tem mais importância hoje. Ou seja, é uma radical mudança de concepção de tempo e da velocidade com que nós percebemos as coisas. Então, esse é um tempo lento da história, confrontado agora com esse eterno presente que eu citei, que esse historiador chama, portanto, da realidade, da verdade, ele diz, é só aquilo que eu vejo na telinha. Agora, são as últimas imagens e acabou. É uma experiência que eu fiz durante a Covid, usando exatamente os recursos da tecnologia. Pode passar, Bianca. Eu convidei meus colegas, que eu conheci no Instituto de Educação em Londres, para dar aulas para os meus alunos de História da Educação, e comecei com a Hungria. O meu colega Lajos, que é aquele que está lá em cima ao meu lado ali, né, do amarillo, e falou sobre a educação pós-socialista na Hungria. Então, foram várias temáticas que enriqueceram muito aquele ano da pandemia na minha disciplina. Pode passar. Depois convidei o Johannes, que está ali, uma simpatia, que falou exatamente sobre a revolta juvenil lá no país dele, na África do Sul, em Soweto, que foi fantástica essa aula dele. No fim ele cantou as músicas da África, que os jovens cantavam, foi muito lindo. Pode passar. Aqui a minha amiga Parimala Rao, da Índia, discutiu os mitos da educação na Índia, inclusive relacionados ao próprio Gandhi, fez uma abordagem muito diferente, que para mim foi muito nova. Então foi também uma aula muito enriquecedora. Depois, aqui o Moisés, de Angola, que ministrou sua aula totalmente no escuro, porque quando ele começou caiu a energia lá em Angola, e ele só conseguiu gravar a aula porque a companheira dele ligou o celular para iluminar o rosto, e ele ministrou a aula dele para nós. Foi assim, uma experiência incrível
que meus alunos tiveram, de 2 continentes, que têm afinidades e como é possível o conhecimento chegar mesmo em condições as mais difíceis. Então foi fantástica a aula do Moisés. Pode passar. E fechamos com o professor Roy Lowe, que é aquele terceiro, está com 83 anos, isso foi em 2022. Aquele Gary McCullough que está do lado foi o meu supervisor lá em Londres, no meu pós-doc, e eles trataram daquele tema, se ainda precisamos da história da educação, se ela é central ou se ela se tornou periférica. Então fechamos com chave de ouro a nossa disciplina na pandemia. Bem, agora rapidamente as imagens da diversidade. Século XXI trouxe essa foto da China, onde começou a pandemia. Uma sala de aula tipicamente inglesa, aumentaram para 2 anos de escolaridade quando eu estava lá. Então, nenhum jovem pode estar fora de uma instituição educativa antes dos 18 anos. É lei e todo mundo tem que cumprir. Então, essa é uma típica sala, eles fazem assim, as mesas mudam de várias posições. Acho que na França deve ser assim também, mais ou menos. Pode passar. Uma sala de aula na África, no país Zâmbia, ou seja, em qualquer lugar é possível transmitir conhecimento, mesmo nos mais difíceis. E aqui uma foto, a última, no Brasil, na nossa Serra da Bodoquena, um dos lugares mais lindos do planeta, a Marília com os meninos numa escola em que nós fomos passar um tempo lá no território do Cajuel, na Serra da Bodoquena, momento de recreação das crianças da escola. E agora quero agradecer e dizer para vocês que essa minha palestra, esse livro, eu transformei num curso de extensão que está gratuito lá no portal de cursos abertos da UFSCar. É só entrar na página, aqui tem a descrição do curso, se inscrever. Quem tiver interesse, é um curso de 30 horas com direito a certificado. Deixei isso como legado aos meus alunos e aos meus ex-alunos e também no livro. E quero oferecer essa aula não, é reviso de linguagem, essa palestra é nessa última lâmina. Professora, muito obrigada pela fala.